Deixa eu ver. Pronto, pessoal. Quem se opuser a essa gravação, como é de praxe, fale agora ou fale-se até o final da aula. Beleza? Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Seguinte, a questão que a gente vai trabalhar agora, que é a questão número 2, diz o seguinte, ó. Num circuito elétrico, é do vestibular na VUNESP de 1994. É antigo, mas a eletricidade não mudou de lá para cá não, certo? No circuito elétrico, dois resistores, cujas resistências são R1 e R2, com R1 maior que R2, estão ligados em série, chamando de I1 e I2 as correntes que atravessam eles, e de V1 e V2 as tensões que estão submetidos, os resistores, pode-se afirmar que, boa questão, é bom para a gente não precisa nem fazer cálculo, é só raciocinar em cima, tá bom? Vamos começar aqui, ó. Pronto. Apresentação. Seguinte. Ele diz o seguinte, a segunda questão diz o seguinte, ele fala que ele tem um circuito com dois resistores em série, beleza? Então, em série, a gente tem características diferentes do paralelo, né? Mas não vou dizer nada por enquanto. Eu vou só ficar na minha, tá bom? Série. Ficou muito grande esse ponto. Não vou dizer nada. O que é que ele diz também? Ele diz o seguinte, ó. Ele diz que R1 é maior do que R2. É isso que ele diz. Tá bom? E aí ele diz o seguinte, ele quer saber a relação. Sabendo que R1 e R2 são nessa forma aí, R1 é maior que R2, ele quer saber o quê? Espera aí que eu saí aqui. O que ele quer saber? Voltando aqui. Chamando de I1 e I2 as correntes que atravessam e V1 e V2 as tensões são submetidas. Ele quer saber a relação. Ele tem aqui quatro opções, certo? Vou, inclusive, recortar aqui para poder levar lá para o PowerPoint. Vou recortar, inclusive, a questão inteira depois. Eu digo o seguinte. Da questão. E o item. Bom, ele quer saber isso aí. Sabendo disso, sabendo que R1 é maior que R2, ele quer saber qual dos itens aqui é o verdadeiro. Isso ainda está chegando, aí eu tenho que parar a aula para poder aceitar, é difícil. Aí atrapalha. Mas tudo bem. Vamos aceitando, pessoal, certo? Vocês acompanham lá no YouTube. Se alguém chegar atrasado, acompanha depois no YouTube, tá bom? Vamos lá. Beleza. O que é que uma conexão de dois resistores em série me diz? Eu posso resumir ela dessa maneira aqui, ó. Vou desenhar aqui de azul o circuito. Eu tenho uma fonte de tensão e tenho dois resistores em série, assim, ó. 1, 2. E aí eu fecho o circuito aqui para a corrente justamente sair do positivo e chegar no negativo. A corrente vai fazer isso aqui, né? Ó. A corrente elétrica vai sair aqui do terminal positivo, vai passar pelo fio, vai passar pelos resistores, vai voltar para o negativo da fonte. E termina aqui o circuito. Não é isso que a gente aprendeu? Então, nós temos aqui uma fonte de tensão V, um R1, vou botar o R1 em cima, só para colocar, certo? Mas aí é o que você quer. E o R2. Sabendo disso, qual dessas afirmações aqui é a verdadeira? Foi o Miqueias, né? O Miqueias falou, professor, eu acho que não tem opção correta, eu acho que é uma coisa errada aí. Vamos dar uma olhada. Primeiro, qual é uma das principais características de um circuito em série?
Um circuito em série, pessoal, independente da resistência ser maior, menor ou igual, as correntes são iguais. Lembra disso que a gente falou? Isso aqui é uma das principais características de um circuito sério. A corrente que passa nos resistores são iguais. Porque não tem nada saindo aqui, ó, do fio para poder uma corrente sair daqui e a corrente que vem nesse resistor ser diferente da que passa nesse. Não tem como. Toda corrente que passar pelo R1, aqui, ó, toda a corrente que passar pelo R1, obrigatoriamente vai ter que passar pelo R2. Então, as correntes são iguais, tá certo? Então, dessa análise aí, ó, a gente já pode excluir o quê? A gente já pode excluir os que dizem que as correntes são diferentes, independente se é maior ou menor. Se as correntes são iguais, então não pode ser o C, não pode ser o D e não pode ser o E, porque eles estão dizendo que as correntes são diferentes. Beleza? Então, eu fico entre A e B. Aí eu digo o seguinte, ele falou que R1 é maior que R2. Qual é a segunda característica que a gente aprendeu sobre os circuitos em séries? Qual é a segunda característica? Que o R, quanto maior o R, vou falar dessa maneira mais fácil, maior o quê, pessoal? Maior a tensão. Certo? Quanto maior o R, maior a tensão. Quanto maior o R, maior a tensão. Não é não? Lembra disso? Lembra que os paralelos é ao contrário? Aqui, ó, é diretamente, eu falei isso para vocês, é diretamente proporcional. Ou seja, quanto maior diretamente, proporcional. Diprop. Certo? Quanto maior a resistência daquele resistor, mais tensão ele vai pegar para ele. Tá bom? Deixa eu até fazer um exemplo aqui para vocês verem. Tirar essas correntinhas daqui, que vocês já sabem como anda. Imagina que esse V, ele é um V de 10 volts. Vamos supor. Tá bom? E aí vamos colocar valores aleatórios aqui para o nosso resistor. Miquel, você que fez a pergunta, dá 2 valores aí para os resistores. 5 e 10. 5 e 10. Pronto. 5 e 10. Tá bom? 5 e 10. Tá vendo que esse 10 aqui tem o dobro de resistência desse aqui? Não é verdade? Então, obrigatoriamente, a tensão em cima do R2 tem que ser o dobro da tensão em cima do R1. Certo? E aí, como é que você pode fazer isso? Você faz uma continha bem simples. Ó, X, que é a tensão em cima. Tá assim. X, que é a tensão em cima do R1, mais 2x, que é a tensão em cima do R2. Por quê, professor? Porque é o dobro do R1. Igual a quanto? Igual a 10. Tá certo? Então, fica 3x igual a 10. X igual a 10 sobre 3 dá quanto, pessoal? Hein? 10 sobre 3 dá? Fala matemática? Não? 3,3? Isso, era isso que eu queria ouvir. 3,3. Professor, mas não fecha o 10. Não tem problema, tá, pessoal? É só uma aproximação. Então, isso quer dizer, ó, que a tensão aqui no 5 vai ser aproximadamente 3,3. E aqui no 2, ó, no 10, aliás, vai ser quanto? Vai ser 2x. Vai ser 6,6. E aí fecha aqui os 10 volts aproximadamente, tá? É porque os números deram quebrado. Mas não tem problema. Tá certo, pessoal? Então, ó, voltando aqui para o nosso item. Eu sei que o I1 é igual a I2, então A e B nesse ponto estão corretos. Mas
Faz sentido V1 ser igual a V2, sendo que os resistores são diferentes? Não, né? Então, já sei que aqui, ó, tá errado. E olha só, se o nosso R1 é maior que o R2, então faz sentido o V1 ser maior que o V2. Assim como fez sentido I1 ser igual a I2. Item correto? B de bola. Beleza, pessoal? Alguma dúvida quanto a isso aí? Miquel, ficou claro aí? Como é que faz? Professor, eu tinha entendido automaticamente quando o senhor começou a fazer a questão, porque eu percebi que o que estava errado é que eu tinha lido em paralelo, não sei de onde. Aí era por isso que eu estava achando estranha a questão. Ah, sim. Pronto. Se fosse em paralelo, mas se fosse em paralelo, aí a gente teria esse caso aqui, ó. O V1 igual a V2, o item C, tá vendo? Ó? Só que aí, como o R2 é menor, o I2 teria que ser maior do que o I1. Aí realmente não teria item correto. Beleza? Você teria aqui no item A também, né? V1 igual a V2, mas as correntes seriam diferentes, porque os resistores são diferentes. Tá bom? Beleza, né? Deu certo aí? Bom, mais alguém tem alguma dúvida, outra questão aí que a gente possa fazer aqui? Não posso seguir a sequência aqui. Tá bom? Vamos ver uma próxima aqui. Eu fiz a terceira para vocês, não fiz? Deixa eu ver outra aqui. Pode ser interessante a gente fazer. Vamos aqui, vamos numa simples. O pessoal está começando agora. Essa sexta, bem simples, bem facinho, só para a gente praticar, certo? Para não esquecer a forma. Se tiver muito fácil, me avisa, tá, pessoal? Que aí eu dou uma esticada. Mas se tiver bom, também avisa que eu continuo nessa velocidade. Preciso sentir o feedback de vocês, tá bom? Olha só. Opa, peraí. Deixa eu falar aqui primeiro. Na sexta questão, é bem simples. Olha só. É da FEI, em 1995. Ela pergunta uma pergunta muito fácil. Qual é a resistência equivalente da associação a seguir? Tão simples. Eu diria até que ela está um pouco incompleta, tá, pessoal? Porque é o seguinte, vamos dar nome aos pontos, tá bom? Vamos dar nome aos pontos. Eu vou dizer que esse ponto aqui, tá aqui de verde, esse aqui é um ponto A, né? E esse aqui é um ponto B, e esse aqui é um ponto C. Pessoal, esse aqui, ó, também é A, e esse aqui também é A, né? Porque não tem nada entre eles aqui, ó. Beleza? Tá claro isso aí, né? Esse aqui também é B, e esse também é B. Porque não tem nada entre eles aqui, ó. Continua sendo B. Certo? Então, vamos lá. Como é que eu acho que a questão ficaria completa? Como é que eu acho que a questão ficaria completa? Ele teria que dizer o seguinte, ó. Qual é a resistência equivalente da associação a seguir entre os pontos A e C? É isso que ele quer. Né? Mas, por exemplo, depois e dizer assim, entre os pontos A e B, vocês vão ver que é diferente. Então, caberia duas respostas, tá bom? É uma questão que não está muito bem feita. Mas vamos lá. Vamos fazer entre os pontos A e C. Como é que seria a resistência equivalente entre os pontos A e C? Pessoal, como assim entre os pontos A e C? Note bem, a associação de resistores, você vai transformando 2, 3, 4, 5, tantos resistores forem, para chegar no final e ter apenas um, não é verdade? Só que esse resistor que vai sobrar,
Ixi, que resistor horrível. Espera aí. Esse resistor que vai sobrar, concorda comigo que ele precisa estar obrigatoriamente entre dois pontos? Obrigatoriamente. E quando eu digo entre os pontos A e C, eu estou dizendo o seguinte, olha, você vai fazer as transformações, as associações que você quiser, mas no final, você precisa ter o ponto A de um lado e o ponto C do outro. Percebe? Não trouxe, a questão não trouxe isso, mas é importante que a gente saiba, tá bom? Tá meio incompleto aqui, mas tudo bem. Dá para fazer assim mesmo. Seguinte, vamos lá, como a gente faz essa questão aí? Primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu tirar esses pontos daqui, para não ficar muito poluído. Primeira coisa que a gente vai fazer é quem eu vou fazer primeiro. Primeira pergunta, pessoal. 20 está em série com 50? Professor, acho que está, né? Por quê? Porque tem um ponto em comum, dois diferentes. Ah, não, peraí, professor, mas tem um fio saindo aqui do ponto em comum. Ou seja, não está em série. Da mesma maneira, é o caso do 50 e do 30. Entre o ponto em comum deles, sai um fio lá para o 20, ou seja, não está em série. Tudo bem, professor, beleza. Mas olha só, eu encontrei aqui, professor, que o 20 e o 30, os dois pontos são iguais, ó. Esse ponto aqui é igual a esse, e esse ponto aqui, ó, é igual a esse. Ou seja, como é o nome disso aqui? Isso aqui é uma conexão em paralelo. Então, ó, 30 ou 20, primeiro, tanto faz, tá? Em paralelo com 20. Tá bom? Como é que a gente faz essa continha? Para quem já esqueceu, de novo, multiplica e soma. Multiplica em cima e soma em baixo. Multiplica em cima e soma embaixo. Não esquece, multiplica em cima e soma em baixo. Não tem segredo, tem, pessoal? Eu acredito que não. Multiplicou em cima, 30 vezes 20, e somou embaixo, 30 mais 20. Tudo bem, pessoal? Sem problema, né? Professor, está muito fácil, está muito difícil. Não sei, vocês não falam. 30 vezes 20 igual a 3 vezes 2, 6. Os dois zeros fica 600. 30 mais 20 igual a 50. 600 dividido por 50 dá quanto? 6 por 12. 5, 60, 12, né? 12 o quê? 12 ohms. Tá bom? Sabendo que eu tenho 12 ohms, como é que vai ficar esse circuito aqui, pessoal? Depois que eu associei esses dois resistores aqui. Ora, vamos voltar aos pontos só para Dário, entender. deixa eu fazer uma pergunta em relação à multiplicação e à soma. A gente vai pegar primeiro de baixo para poder fazer isso daí? Ou não? Não importa a sequência. Você fala o 30 aqui, que eu peguei primeiro? Não importa não, né? Porque Não, não importa não, tá? Isso. Na multiplicação e na soma, a ordem dos fatores não altera o resultado, tá bom? Você pode 30 vezes 20, ou 20 vezes 30, 30 mais 20, ou 20 mais 30, dá a mesma coisa, tá bom? Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu pegar o roxinho aqui. Esse ponto desse lado aqui, eu vou fazer bem grande aqui para não desenhar duas vezes, é o A. E esse aqui eu vou chamar de B, tá certo? Que estão em paralelo. Então, o que é que acontece? O resistor equivalente deles dois precisa também estar entre A e B. Os dois estão entre A e B. Então, o equivalente também tem que estar. Como é que vai ficar esse circuito no final das contas? O ponto A, aqui, ó. O resistor equivalente. O ponto B. E o outro resistor de 50 ali.
que a gente tinha, até o ponto C. Beleza? Então, esse aqui vai ser 12 ohms e esse aqui vai ser 50. Pessoal, que conexão é essa aí? Olha só, professor, essa aqui agora está em série, né? Dois pontos diferentes, um ponto em comum, e não tem nada saindo do ponto em comum. É uma conexão em série. Como é que a gente faz? A série é muito fácil, professor. 12 mais 50. Só isso. Só isso. Só isso. 50 mais 12, pessoal. 62 ohms. 62 ohms. Beleza? Essa é a conexão entre A e I. Essa é o resistor equivalente entre A e C. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tem algum item lá com essa resposta? Tranquilo. Tranquilo, tá fácil, né? Vamos pegar mais dificilzinha. Sexta questão, tá aqui. É o item D de Dário. Pronto, ó. Na dúvida, chuta D de Dário, certo? Normalmente dá certo. Item D de Dário. Professor, o Márcio falou antes aí que tinha um negócio dos pontos, né? Como é essa história aí? Ó, entenda. Essa conexão aqui não tem muito para onde você correr, mas porque os pontos aqui estão abertos. Mas num circuito fechado, bem direitinho, com uma fonte de tensão aqui, ó, por exemplo, e vocês vão ver mais lá para frente, ou com outros componentes, é importante. Por quê? Porque da forma que eu fiz aqui, por exemplo, se eu quisesse o resistor equivalente entre, por exemplo, B e C, eu já não podia fazer essa série aqui, ó. Tá vendo? Porque senão o B ia sumir. Porque como é que fica esse resistor de 62 aqui? No final das contas, o B some, porque é o ponto em comum, e sobra só quem? Sobra o C e o A. Percebe? E se eu quisesse o resistor equivalente entre os pontos B e C? Se eu quisesse o resistor equivalente entre os pontos A e B? Aí eu teria que fazer de outra maneira. Nesse caso aqui, só dá para fazer desse jeito. Por isso a questão não foi anulada. Mas é importante que você entenda esse conceito. Quando ele vai especificar os pontos que ele quer o resistor equivalente, isso muda tudo. Tá bom? Muda tudo. Tranquilo? Sempre lembra de deixar os últimos pontos do jeito que ele quer. Ei, Dário, faz a 11. 11? Deixa eu pegar aqui. Só um minuto. 11, mano. 11. Deixa eu ver aqui. A número 11. A número 11 é bonitinha, né? A número 11 é bonitinha. A pessoa está querendo que aumente o nível. Tudo bem. Ótimo. Bora-se embora. Questão número 11. Bora. Na questão número 11, Mackenzie, 1997, diz o seguinte: na associação de resistores da figura a seguir, os valores de I e R são, respectivamente, que essa já dá uma questãozinha já mais complicadinha, vai ser bonita, certo? Talvez fique um pouco longo, deixa eu ver aqui, porque a gente escrevendo aqui com o mouse demora, mas o que a gente faz? Olha só. Deixa eu pegar o pincel. Ele diz o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele quer saber o valor dessa corrente. Que é aí. Ele deu essa e deu essa. Beleza? Então, a primeira coisa que você sabe é o seguinte. A corrente total do circuito, que é essa corrente que vem daqui, ó, ela vai se dividir entre 2, 8 e I. Então, essa corrente aqui vai ser 2 mais 8 mais I. Certo? Que, basicamente, é o quê? Essa corrente aqui é 10 mais I. E 8 mais 2 é 10, né? 10 mais I. Tá bom? Beleza, só para a gente dar uma olhada nisso aí. Ele fala que esse resistor aqui
é de 40. Esse aqui é 2 R's e esse aqui é R. Tá vendo? Então, eu já sei o seguinte, ó. Esse resistor aqui é o dobro de resistência desse. Tá certo? É o dobro. Então, consequentemente, o que vocês podem me dizer? O que vocês podem me dizer com relação à corrente? É questão legal, viu? O que vocês dizem aí? Olha, que a gente falou na outra questão. Esse resistor é o dobro desse aqui, ó. O dobro da Então resistência. significa que a corrente vai ser 2 vezes menor. Que a corrente vai ser 2 vezes menor. Onde? No 2R ou no No R? resistor de 2R vai ser menor do que no resistor de R. Exatamente. Exactly. Isso, garoto. 8 amperes. Eu tenho nessa aqui, ó. Tá passando 8 porque eu tenho 2R. Mas se eu tiver só R, aqui vai passar quanto? Hein? Vai passar 2 vezes mais, então vai ser 16. Exatamente. 8 vezes 2, que dá quanto? 16 amperes. Você já mata a questão daí, tá vendo? Não tem outra opção, não. Estão vendo aí? Já morreu. Certo? Mas vamos lá. Vamos descobrir a tensão em cima do resistor. Olha só. 2 amperes está passando nesse de 40 ohms aqui, tá vendo? Ó? Qual a tensão em cima do resistor 1? Eu vou chamar assim, tá? Esse aqui é o R1, R2 e R3. Qual a tensão na resistência 1, dado esses números aí? Muito fácil, né? A gente pega a resistência, tem VI, a resistência de R1 e a corrente que passa em R1. Quem é o R1, pessoal? 40. Dá até para escrever aqui do lado. Vai tomar menos espaço. 40. E quem é o I1? 2 amperes. Certo? Então, quanto é o VR1, pessoal? 80 volts. Beleza? Agora eu pergunto, a tensão nesses outros dois resistores de baixo é quanto? Alguém sabe me dizer? Peraí, qual foi a pergunta? A tensão nesses dois resistores de baixo aqui, ó, é quanto? Sabendo que VR1 é 80 volts. A tensão em cima desse aqui, ó, é 80. Quanto é a tensão em cima desses dois? 80. Exatamente. 80. Professor, como é que calcular essa tensão tão rápido aí? Pessoal, não calculou não, ó. Eles estão em paralelo. Se está em paralelo, a tensão é igual. E as correntes é que são diferentes. Beleza? Show de bola. Show de bola. Olha só. Vamos continuar aqui. Se a tensão em cima do 2R, olha só, esse aqui é o 1, né? Vou fazer aqui o outro. Se a tensão em cima do R2 é 80, né? E ele obedece à mesma lei de Ohm, tá? Ó, VR2 é igual a R2 vezes I2. Lembra? Quem vê, ri. Quem é VR2? VR2, como a gente viu, é o mesmo 80 de cima, porque estão em paralelo. Quem é o R2? Quem é? Professor, não sei, eu só sei que é o dobro de baixo. Sem problema. Deixa R2 aqui, ó. Mas, professor, a gente sabe quem é o I2. Quem é o I2? 8 amperes. Está aqui, ó. Estão vendo? 8 amperes. Ah, professor, então dá para saber, né? Graças a Deus. Dá para saber, sim.
Quem é o R2, pessoal? R2 vai ser quem? Esse 8 aqui, ó, vai passar dividindo lá para o outro lado, porque ele está multiplicando. 80 dividido por 8. Olha que conta fácil, professor. É bom, né? Quando dá assim, é ótimo. R2 é igual a 80 por 8, pessoal. 10 ohms. 10 ohms. Esse é o valor da resistência R2. Beleza? E a gente ainda pode descobrir qual é a resistência que passa aqui embaixo, né? Que está aqui embaixo. Professor, mas essa é muito fácil. Muito tranquilo. Por quê? Porque essa resistência de baixo é a metade da de cima. Então, se R2 é 2R, aliás, se R2 é 10 ohms, então R3 é a metade de R2. E é quanto? 5. 5 ohms. Tranquilo isso aí, pessoal? Tranquilo? Aí você pega assim, não, vou já testar. Vou já testar. O que é que você pode fazer para testar aí, pessoal? Hein? Você pode fazer o seguinte, vou testar ver se o professor não está me enganando. Porque, né, vai que ele está me enganando. Eu sou novo nessa parada. Vou fazer o seguinte, ó. Eu descobri que a corrente que passa aqui embaixo é de 16 amperes. Por isso deu até o item B aqui, ó. 16 amperes. Deixa eu apagar fogo cobrindo aqui. 16 amperes. Show. Então, se a lei de Ohm vale para todos, então isso aqui tem que bater no final, não é não? Olha só. Qual é a tensão em cima do R, lá debaixo do R3? A tensão do R3 são os mesmos 80 volts, que está em paralelo. Ok. Beleza. Qual é a corrente que passa no resistor? A gente calculou 16 amperes. E qual é o resistor que a gente calculou aqui no final? 5. Me diz uma coisa. Quem vê ri nessa situação aqui, ó, o V é 80, o R é 16, o I é 5. Aliás, o R é 5 e o I é 16. 16 vezes 5 dá 80? Dá, né, pessoal? Então, ó, tá tudo ok. Aqui a corrente é 16 com resistor 5 dá 80 volts. Aqui a corrente é 8 com resistor 10 dá 80 volts. E aqui a corrente 2 com resistor de 40 também dá 80 volts. E assim a gente fecha o circuito e comprova que está tudo ok, que a corrente que a gente achou de 16 amperes está correta. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Ah, podemos até ver aqui, ó, qual é a corrente total que veio aqui no circuito? Dá para esticar essa questão aqui ao máximo. Vamos lá. Qual é a corrente total, galera? Hein? É 10 mais I, né? Quanto era I? 16. 16. Senhora, se I era 16, então essa corrente total aqui vai ser 26. Então, peraí, professor, agora eu vou pegar você. Ah, agora eu pego. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer assim, ó. Olha só. Se a corrente total era 26 amperes, que diga-se de passagem, corrente bem alta, tá, pessoal? Mas aqui é só uma questão de exemplo. 26 amperes. Beleza. Essa era a corrente. Certo? Eu vou fazer o seguinte para pegar o professor. Vou fazer assim, ó. Vou fazer o equivalente desses 3 resistores em paralelo. Vou achar um resistor só. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os 80 volts que estão em cima dele, dividir pela resistência equivalente, para ver se dá realmente essa corrente aí. Para ver se está tudo respeitando a lei de Ohm. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro resistor é 40, o segundo que a gente achou é 10 e o terceiro é 5. Então, ó, tá aqui o circuito. 40, 10, 5. Estão me acompanhando aí, né, pessoal? Então, 26 amperes. Detalhe, né? Eu posso fazer de duas maneiras aqui esse desenho. Eu posso fazer assim, ó. Puxar aqui, ó.
do circuito e dizer que essa fonte é uma fonte de 80 volts. Professor, por que o senhor colocou o lado positivo para cá e o negativo para cá? Porque dessa maneira a corrente vem nesse sentido, né, pessoal? Que foi o que a gente tinha desenhado. Tá bom? Então não poderia ser diferente. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar para não ter que desenhar tanto. Eu vou simplificar. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso dizer que aqui é um ponto A qualquer e aqui é um ponto B. Vou chamar de A e vou chamar de B. Ora, e eu só vou dizer o seguinte, ó, professor, VAB, ou seja, a tensão entre A e B é 80 volts. Pronto. É a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Professor, mas isso garante que o terminal positivo está do lado A e o negativo do lado B? Garante, certo, pessoal? Porque se fosse o contrário, eu teria que escrever V, B, A. Porque quando você tem essa escritura aqui, você está dizendo que esse aqui, ó, a primeira letra é o maior potencial e a segunda letra é o menor potencial. Beleza? Então, o jeito correto de escrever realmente seria VAB, porque o A é o maior potencial e a corrente sempre vai do maior potencial para o menor potencial. Beleza? Então, tá correto aí. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza. Qualquer coisa, vocês me perguntam, tá bom? Agora, só não lembra aqui as resistências. Ou lembra? 40, 10 e 5, se eu não me engano. 10 e 5. Só confirmar. 40, 10 e 5. Isso mesmo. Como é que a gente faz esse paralelo aí? Professor, 40 vezes 10 vezes 5, dividido por 40 mais 10 mais 5. Aprendi demais, professor. Multiplica em cima e suma embaixo. E aí, pessoal, deu certo essa conta aí? Como é que funciona isso aí? Não pode, né? Sempre só pega de 2 em 2. Sempre de 2 em 2, tá bom? Não cometa o erro de pegar 3 de uma vez. Tá certo? Não cometa um erro de pegar 3 de uma vez. Vou pegar aqui primeiro o 40 e o 10, tanto faz, tá? Pode ser 45, 40, 10, 10, 5, tanto faz. Vou pegar aqui 40 vezes 10 sobre 40 mais 10. Tá bom? 40 vezes 10 dá 400. Dividido por 40 mais 10 dá 50. Cancela. Com esse zero. Vamos ficar com o quê? 40 dividido por 5 dá quanto? Dá 8, né, professor? Dá 8. 8 ohms. Tranquilo. Então, ó, o que é que vai acontecer? Esses dois resistores aqui vão dar lugar para um novo resistor. Qual é esse novo resistor? De 8 ohms. Beleza? De 8 ohms. Vou desenhar aqui de novo, ó. Tenho dois resistores apenas. O de 8 e esqueci. Acho que é 5. E o de 5. O resistor de 8 e o resistor de 5. E essa corrente aqui continua sendo uma corrente de 26 amperes. 26 amperes. Beleza, pessoal? Ó, vamos fazer só mais um coisinha de paralelo só. Tá bom? Tá acabando. 8 vezes 5 sobre 8 mais 5. 8 mais 5. Quanto é 8 vezes 5? 40. Quanto é 8 mais 5? 13. Só vai dar quebrado mesmo? Vai. Peraí, pessoal, tem uma pessoa querendo entrar que faz. Tem que ter mais de uma pessoa, mas. Peraí. Só um minutinho, tá?
Pronto? Pronto. Não tem mais ninguém, não. Voltando aqui, tá, pessoal? 40 dividido por 13, que vai dar aproximadamente... Deixa eu fazer aqui. 40 dividido por 13, não é um número inteiro. Dá No meu deu 3,7. 3,3. Dá aproximadamente 3,0769 por aí. 3,07. 3,08, aproximar aqui, tá? 3,08. Então, ó, eu vou ter, no final das contas, uma corrente no circuito passando por um resistor equivalente total, uma corrente de 26 amperes, uma corrente de 26, e uma resistência de 3,08, quase 3, né? Só questão de aproximação mesmo, tá bom? Aí você vai fazer o seguinte, ó, lei de Ohm. Qual é a tensão em cima desse resistor? Sabendo que a resistência é 3, alguma coisa, 3,08, 0,769, sei lá, vezes 26 amperes. Quanto é que dá esse valor? 3 vezes 3,08 vezes 26, pessoal. Dá aproximadamente quanto? 80, né? Só uma questão de aproximação mesmo, tá, pessoal? Aí, mas deu 80 volts. Tranquilo? Beleza, pessoal? Tá aí. Mais dessa questão aí não dá para tirar, não, certo? É o máximo. Fizemos tudo. Fizemos de um lado ao outro. Lembra só, tá? A gente matou essa questão com uma continha simples. 8 vezes 2. Já sabia que era 16 amperes, já sabia que era o item B, bola para frente, próxima questão. Mas foi o que eu fiz aqui, eu fui revendo tudo, confirmando tudo, para que vocês pudessem ir exercitando. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Não? Vamos ver outra questão. Outra questão. São 10 horas. Vamos ver outra questão. Ó, vamos pegar uma parecida com aquela que a gente fez em série, agora em paralelo. Tá? Essa nona. A nona questão. Nona questão. Deixa eu ver se tem uma melhorzinha. Tem umas que são mais complicadas. Vamos com calma. Ok. Vamos essa para a gente exercitar. Não quero fazer muito difícil, não, porque eu tenho uma surpresa para vocês. Tá bom? Vamos pegar aqui a nona. Vou recortar aqui. Nona questão. Nona questão. Aqui. Pronto. Nona questão. Bora lá. Dois resistores R1 e R2, R1 sendo 20 ohms e R2 sendo 30 ohms, são associados em paralelo. A associação é aplicada a uma DDP. Pessoal, ó, primeiro detalhe que eu quero que vocês prestem atenção, não tem nada a ver com a nossa disciplina, tá? Esse Azinho aqui, ó, está acentuado com um sinal grave, indicador de crase. Vocês já estudaram crase em português? Vocês já estudaram português? Porque se já estudaram, aí eu comento, tá? Só para reforçar, mas se não, deixa para depois. Pessoal, estão aí ainda? Tem alguém assistindo aí? Ou todo mundo dormiu? Voltou para O cama? pessoal tá Eu tô dizendo que assistindo. já. É porque estão no chat.
No chat eu não vejo. Ó, já está o prazo, né? Então, presta atenção. Ele não está falando o seguinte, ó, a associação é aplicada. Não, ele está dizendo que assim, ó, é aplicada a associação. Por isso que tem uma frase aqui, ó. Você tem uma preposição, certo? E um artigo, o artigo da associação, uma preposição que você tem que colocar aqui, porque é aplicada a alguma coisa, tá bom? Uma DDP é aplicada à associação. Então, são dois As aí, por isso tem essa crase, beleza? E detalhe, tá? Não cometa um erro, que é muito comum, de chamar isso aqui. Pessoal, e esse sinal aqui é de crase? É o sinal de crase? Não, pessoal. O nome desse sinal é acento grave, tá bom? O nome do sinal não é crase, é o acento grave. Crase é o fenômeno, crase é o fenômeno de junção entre quem? Um artigo mais uma preposição. O nome desse fenômeno, da junção do artigo e preposição, é a crase. O acento é o acento grave. Beleza? Show de bola. Feita a revisão em português aqui, só porque eu achei interessante, porque alguém me falou no começo do curso que tinha dificuldade em interpretar. Lembra? Aí eu fiquei olhando para isso aqui e fiquei, poxa, se eles não viram crase ainda, fica difícil interpretar isso aqui. Porque olha só, a associação é aplicada a uma DDP, aí fica meio estranho, né? A associação é aplicada a uma DDP? Não, cuidado. Uma DDP é aplicada à associação. Beleza? Não esqueçam disso. Qualquer coisa, vou tirar dúvida com... Não sei que está dando prazo para vocês, né? Depois vocês tiram a dúvida. Continuando. A associação é aplicada a uma DDP. De quanto? De 120 volts. Qual é a intensidade da corrente na associação? Aqui os nossos itens. Na pior das hipóteses, galera, se você não sabe de nada, você tem uma chance em 5 de acertar. É só chutar, certo? Na pior das hipóteses, mas, obviamente, vocês aqui da automação não vão chutar uma questão dessa, porque vocês conhecem a lei mais fácil de todas, a lei de quem vê, e vocês sabem que o fato desses resistores estarem em paralelo já traz características muito importantes para resolver essa questão. Quais são as características? As tensões são iguais e as correntes são diferentes. Não é não? Os sons são diferentes? São, ó. Por quê? Porque os resistores são diferentes. Tá bom? Ó, eu tenho R1 aqui e tenho R2 aqui. Os dois são diferentes. Beleza? Vou colocar o R1 na frente e o R2 depois. Não faz diferença, tá? No final das contas. Aqui eu tenho o de 20 e aqui eu tenho o de 30. Tá bom? A fonte de tensão que ele fala, ó, a associação é aplicada uma DDP. Qual é a DDP, pessoal? A DDP de 120. Tá aqui, ó. 120. Tá bom? 120 volts. Eu não estou aqui porque não cabe. Certo? Aqui é 20. E aqui é 30. Beleza. Então, ele quer saber qual a intensidade da corrente na associação. Ele não deixou muito claro se ele quer, onde é que ele quer. Se ele quer corrente total, se ele quer na associação. Ele fala assim, na associação, mas você fica meio assim, será que ele quer a total? Eu diria que sim, certo? Porque na associação é quando você associa os dois resistores. Ele poderia deixar mais claro, mas tudo bem. A gente não vai deixar de fazer a questão por causa disso, não. Tá bom? Vamos lá. Muito fácil, né, pessoal? Como é que a gente faz isso aqui? Qual é o paralelo entre 20 e 30? Muito fácil. 20 vezes 30 dividido por 20 mais... Eita, que coisa horrível. 20 mais 30.
Dá 12. A gente já fez naquela outra. Quanto que deu tudo aqui? 12. 12. Verdade. 600 dividido por 50. 12 ohms. Beleza? Aí eu digo o seguinte, qual é a corrente que passa aí? Ora, muito fácil. Quem vê, ri. Fácil, né, pessoal? É fácil, não é fácil? Depois que você aprende? É tranquilo. Quem vê, professor, quem vê, ri. Ora, muito tranquilo. O V é 120. O R, que é 12, que está desse lado, multiplicando, vai passar dividindo. 120 dividido por 12 é igual à nossa corrente. Quanto é a nossa corrente? 10 amperes. Aí, como é que você ia fazer essa questão aqui? Ó? É muito fácil. Se você fosse chutar, ó, você dizia, professor, se a resposta é em amperes, é o item A. Pronto. Ó. Item A. 10 amperes. Beleza? Tranquilo, pessoal? Sim. Tá fácil essa? Vamos para uma mais difícil? Não. Não? Pessoal, é o seguinte, eu quero saber agora, a gente já fez algumas questões, quem é que não está acompanhando? E pode ser sincero, deixa eu voltar aqui para a sala para ver quem que não está acompanhando e tudo mais. Tranquilo, Andréu. Tá desculpado. Ei, Dado. Depois faz a 13. 13? Tá, já. Deixa eu ouvir só o pessoal e a gente faz a 13. Certo? Por favor, Andréu está acompanhando, show de bola. Deixa eu ver se a 13 já dá para fazer, se eu já ensinei o que é preciso para vocês. Ou se falta alguma coisa. E tem uma coisa que eu quero ensinar para vocês, eu acho que eu vou ensinar logo hoje. E aí eu deixo a 13 para vocês tentarem. Deixa eu ver. Nossa, situação seguir. Fazer o seguinte, eu ainda não expliquei o amperímetro e o voltímetro. Eu acho que vou deixar para a próxima aula, certo? Tem umas características deles aí. Tá bom? Mas é legal, porque tem um monte, né? Você fica, tem um monte de resistores. Mas é tranquilo, viu? Não se preocupe. Eu quero ensinar um negócio para vocês, bem legal. Deixa eu ver aqui os comentários. Tá. Todo mundo está acompanhando? Beleza. Se ninguém falou, agora é a hora, viu? O Marcelo está acompanhando e supõe que está entendendo. É muito inseguro, viu? Esteja entendendo, acabou-se. Certo? Se não tiver, pode perguntar. Qualquer coisa, galera, se tentar fazer, pode me perguntar depois, tá? Se eu puder fazer para ajudar, estamos aqui para isso. Vocês vão ser os feras dos circuitos da parte de eletricidade e física, tanto na parte técnica como nas aulas para Enem, tá bom? Seguinte, eu vou ensinar uma ferramenta aqui para vocês que o pessoal só aprende na faculdade, certo? Que é show de bola. Não ensinam no nível médio, se chegarem no terceiro ano, ninguém ensina. Não sei por quê. Beleza? Cadu, soldado. Show, Cadu. Que bom que você está gostando. Arquivo secreto total. Isso aqui, galera, é muito top. Por quê? Vou abrir aqui, ó. Chama-se divisor de tensão e divisor de corrente. Eu vou começar, tópico especial aqui, ó, estrelinha, pelo divisor de tensão. Divisor. Isso aqui, quando eu aprendi, eu fiquei, nossa, é muito fácil. Caramba. Certo? Divisor de tensão. Pessoal, o que é o divisor de tensão? Lembra que a gente fez aquela questãozinha? Só aqui, só para a gente relembrar aqui, ó. A gente fez aquela questãozinha que tinha 3 resistores, aí juntava depois e tal. Aí esse aqui era 2R e esse aqui era R. Aí eu dizia o seguinte, ora, se esse aqui é 2R
e esse aqui é R, então eu sei que a corrente que passa aqui e aqui estão relacionadas inversamente. Então, eu tenho 2I e aqui eu só tenho a metade. E essa é a relação, né? Muito fácil. Mas por que estava tão fácil que a gente conseguiu ver de olho qual era? Era 6, 1, né? Era 8. Ia multiplicar por 2, dava 16. Era 8 essa aqui, aí essa aqui ficava 16 amperes. Muito fácil de ver. Beleza. Mas, e se essa relação aqui não for tão clara? Se, por exemplo, essa relação aqui for mais ou menos assim, ó. Aqui é 50 ohms e aqui é 125. Ainda está claro, eu vou botar menos claro. Se essa aqui for, por exemplo, 63 ohms, pronto. Assim, bem louco. Como é que você faz um negócio desse de cabeça? Como é que você faz? Fica mais complicado, né? Eu vou ensinar para vocês uma formulazinha. Você quer a corrente, eu vou fazer atenção. Vou ensinar para vocês uma formulazinha que dá para saber bem direitinho tanto a corrente como a tensão. Diz, cara. Pode dizer. Alô? Pode dizer. O que foi que falou aí? Ficou tímido. Pessoal, não se intimide não, viu? Sei que eu falo feio, mas meio que assusta, mas tudo bem. Eu ainda não dei nem a aula para vocês com a voz do Batman, mas tudo bem. Vamos pegar aqui um V, um R1 e um R2. Tá bom? Pessoal, seguinte. Tem dúvida não, mesmo não? Caiu, foi? Quem foi que perguntou, pessoal? Quem foi que chamou? É que eu queria saber se alguma questão assim vai ter um número bem elevado. Boa pergunta. Professor, alguma questão vai ter um número bem elevado? Pessoal, vai, certo? Mas mais do que uma questão, na prática, você vai ter um número bem elevado. Porque assim, 16 amperes, como a gente viu, é uma corrente muito alta, eu até comentei, né? Normalmente a gente vai trabalhar com correntes em torno de 4, até menos, tá? Tá aqui. A gente vai trabalhar com corrente de 1 até uns 20 miliamperes. E esse mili, vocês lembram o que é, né? 10 elevado a menos 3. Tá certo? Isso aqui é uma faixa de corrente mais realista para circuitos elétricos de pequeno porte, tá? Com circuitinhos eletrônicos que a gente monta, que a gente vai aprender a misturar com Arduino, que tem um microcontrolador integrado nele, que a gente vai construir, fazer uns robozinhos iradíssimos, a gente vai usar correntes dessa magnitude. E aí, para você ter correntes tão pequenas, até porque, né, não pode ter corrente muito alta, porque é um perigo grande e os gastos também são grandes. Mas para você ter correntes tão pequenas, você tem que ter um outro componente para compensar muito grande. O que é que reduz muito a corrente, galera? É a resistência. Lembra? Quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, nós vamos ter resistência aí em torno de 1 até 10 quiloohms. Até mais, tá? A gente trabalha com 100 quiloohms, 100K, beleza? Dependendo do circuito, você trabalha com 1 megaohm, 15 megaohms, depende muito, tá? Isso aqui é tranquilo. Então, são resistências bem maiores. Tem uma fórmula assim específica para fazer esse tipo de cálculo com esse número? É a mesma coisa. Só que é mais fácil, sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, deixa eu apagar aqui. Quando você pega o seguinte, ó, você pega assim, ó. Só apagar. Quando você pega um circuito bem comum, por exemplo, um circuito de um LED, um LEDzinho, tá? Você tem aqui uma fonte de tensão que vem de um microcontrolador como o Arduino
integrado ao Arduino, de 5 volts, aí você quer ligar um LED. O símbolo do LED, tá? Isso aqui é só aproximando, tá, pessoal? O símbolo do LED é assim, ó. Tá feio, mas é assim mesmo. É um triângulo com um traço e uma bolinha ao redor. Certo? Esse aqui é um LED. É como a gente representa um LED. Tá bom? Pode ser só assim, ou as setinhas saindo assim, para dizer que é o emissor de luz. Tá bom? E aí, os LEDs, eles trabalham mais ou menos, em regra, a gente vai trabalhar com esse modelo, a tensão do LED é aproximadamente 2 volts, e a corrente do LED é de 20 miliamperes. Certo? E aí você me pergunta, professor, beleza, mas o que é que não tem alguma coisa estranha? Não, porque isso aqui é 5 volts e o LED é 2. Ou seja, eu estou mandando 5 volts para o LED que só recebe 2. Estão percebendo aí? Aí a gente vai aprender que tem um resistor protetor do LED. E esse resistor vai ser calculado, certo? Baseado justamente na lei de Ohm. Mas não vamos entrar aqui não, porque eu vou ter que explicar as coisas, tá bom? Mas é tranquilo o cálculo, tranquilo, certo? Não tem muito segredo não. Até porque o quilo-ohm se cancela com o miliampere. O K se cancela com o mili. Por exemplo, ó, se eu tiver 20 quilo-ohms, desculpa, 20 quilos. Estou querendo achar a tensão no componente, certo? Eu tenho a resistência dele é de 20 quilo-ohms multiplicado por 10 miliamperes. Como, professor, fica mais difícil a conta? Fica não, ó. Por quê? Porque o K é 10 a terceira. E o mili é 10 a menos 3. Então, ó, como é que a gente faz multiplicação desses expoentes? Repete a base, 10, e soma os expoentes, não é não? 3 mais menos 3. Ó. Então, é 3 menos 3? 0. 10 elevado a 0, 1. Aí você pega 20 e multiplica por 10, dá 200, vezes o 1 que sobrou, 200. 200 volts. Então, toda vida que você tem multiplicação, se tiver um K e um M, você vai fazer só isso aqui, ó. Cancela, cancela. Porque dá 1. Entendeu? Não tem segredo. Eles aparecem muito. Aparecem nessa parte da eletrônica. Aparece. A maioria dos resistores são em quilo-ohms e a maioria das correntes são em miliamperes. Mas como você pode ver, não tem muito segredo. Um cancela o outro. Não é não? Não se preocupe com isso agora não, tá? A gente vai ver com calma. Mas eu acredito que tenha dado para dar uma acalmada aí. Não tem. E vocês precisam se acostumar a trabalhar com os múltiplos e submúltiplos, tá, pessoal? Isso não é um bicho de 7 cabeças. Isso aí é para ser a coisa mais fácil do mundo. É só questão de vocês praticarem. Tá bom? Que horas são? 10h20. Dá tempo demais. Show de bola. Presta atenção. Divisor de tensão. Baseado nisso aqui, ó, vocês vão poder calcular a tensão em qualquer resistor em um circuito em série. O circuito for em série, você calcula direto a tensão em qualquer resistor. Porque o que é que vocês vão aprender no terceiro ano, na base comum? O que está correto, tá? Eu estou trazendo aqui para vocês, lá da área 51, como é que eu acho as tensões, tá? Do método secreto. Preste atenção. Ó. Nesse resistor aqui, eu vou ter um V1. Nesse resistor aqui, eu vou ter um V2. Tudo bem? Até aí tudo bem, né? São só os nomes que eu estou dando para eles. Então, ó, preste atenção. V1 e V2, eu quero saber quanto é. Eu ainda nem dei números aqui para esses resistores, mas eu posso botar aqui, sei lá, 35 e 19. Bem quebrado assim, tá bom? Fica muito difícil de você saber quantas vezes um é maior do que o outro, vai ficar quebrado se você fizer a divisão.
E aí não é muito produtivo. Mas a gente vai aprender um método. Uma formulazinha, tranquila demais. Olha só a fórmula. Só a fórmula. Aprendeu a fórmula, morreu. Atenção. Em V1, aqui, ó, vai ser o V total. Quem é o V total, pessoal? É a fonte que alimenta tudo, certo? Esse é o V total. É o V total vezes quem? Vezes a resistência que eu quero, dividido pela soma das resistências. Ou seja, a que eu quero mais a que eu não quero. E morreu. É só isso aí. Acabou-se. Dessa maneira, você acha o V1. Baseado nisso, como é que eu acharia o V2, professor? Mesma coisa. Ó. V total vezes o resistor que eu quero, no caso agora, R2, porque eu estou querendo achar a tensão no R2, resistor que eu quero, dividido pelo que eu quero, mais o que eu não quero. Ou seja, R1 mais R2. E morreu. E aí você acha qualquer tensão num circuito em série. É só isso. Dúvida? Dúvida, pessoal? Não, né? E Dário, com essa aí eu consigo fazer aquela coisa. Consegue. Ó, vamos pegar aquele exemplo lá. Vamos pegar aquele exemplo. Que era, aqui, ó. Era uma fonte. Ah, então tá qualquer exemplo. Mas era uma fonte de 80. Aquela era o paralelo, né? Vou botar aqui em série. Vou botar aqui uma fonte de 10 volts. E aqui eu vou botar 5 e 5. Aqui de cara a gente já sabe quanto é que vai dar, né? Quanto é V1, pessoal? Quanto é V1? 5. 5 volts. Muito obrigado, é isso aí. E V2 também é 5 volts. Por quê, professor? Porque são iguais. Então você vai ter 5 volts aqui, 5 volts aqui, somados vão dar os 10 volts totais. Mas olha só, vamos usar a fórmula, para a gente ver como é que funciona. E aí a gente usa a fórmula no que a gente já sabe a resposta para ver que ela funciona e depois leva para qualquer caso. Ora, o V1 que eu quero calcular, que é esse aqui, ó, ele é o V total vezes o resistor que eu quero, dividido pela soma do que eu quero mais o que eu não quero. Certo? Então, V1 vai ser igual. Quem é o V total? 10 volts. Quem é o R1? R1 é esse carinha aqui, ó. 5. Quem é o R1 aqui? 5 também. E o R2 também é 5. Certo? 5 mais 5 aqui dá 10. Esse 10 está multiplicando esse 10, tá vendo? Cancela, cancela. Sobrou quem? 5 volts. Beleza? Professor, mas aí dá para saber de cara, né? É. Vamos colocar valores que a gente não dá para saber de cara? Olha só. Não nem até apagar isso aqui, mas tudo bem. Deixa eu apagar. Vamos colocar valores que a gente não sabe. Vou botar aqui 30 ohms e, sei lá, 35. Está bem próximos para a gente ver o que acontecer com o negócio. Olha só. Quanto é V1? Que é esse aqui, ó, V1. Esse aqui é o V2. Vou calcular só o V1, tá bom? V1 é igual a... Quem é o V total, pessoal? 10 volts. Beleza? Vezes
o resistor que eu quero, que é o de 30, dividido pelo que eu quero mais o que eu não quero. 30 mais 35. Só isso, professor? Só isso. 30 mais 35 dá quanto, pessoal? 65. 65. Tá bom? Aí você pode fazer o seguinte, ó. Pega 30 e divide por 65. Pega a calculadora e faz, ó. 30 dividido por 65. 0,4615. Vou deixar só duas casas, tá bom? 0,46. 0,46 tá bom. Tá aqui, ó. 0,46. Isso aqui é muito importante. Certo? Esse número aqui, quando você... Eu daquela vez eu fiz cancelador 10 que estava mais fácil. Mas, de preferência, não use o 10 por enquanto. Ache esse número aqui, ó, porque esse número tem uma representatividade. Há um motivo dele existir. Tá bom? Vamos fazer aqui. Se eu pegar 10 vezes esse número, percebe que é só eu pegar essa vírgula e andar uma casa para cá, né? Vocês já aprenderam a multiplicar por 10. É só andar a vírgula para a direita. Então, quem é V1? 4,6 volts. Essa é a tensão em cima de R1. E aí eu pergunto, faz sentido? Faz sentido, pessoal. Vocês percebem que esse carinha aqui, ele é bem próximo desse aqui? Ele é um pouquinho menor, né? Então, ó, imagina comigo, se eles fossem iguais, a tensão ia ser dividida 5 volts para um e 5 volts para o outro. Mas esse aqui, ó, é um pouco menor. Então, faz sentido a tensão ser um pouco menor que a metade. E se a gente fizesse por 35, a tensão seria um pouco maior do que a metade. Beleza? É assim que você acha a tensão em cima dele. Beleza? Agora, esse 0,46 que eu deixei aqui para vocês verem é o seguinte. Esse 0,46 aqui, galera, nada mais é do que uma porcentagem. Tá? Olha só. Vou abrir uma nova tela aqui. O V que eu quero calcular é igual ao V total. Tá aqui V1, para ficar mais claro. Vezes o resistor que eu quero, dividido pela soma do que eu quero, mais o que eu não quero. Tá bom? Preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. Antes de fazer ali, eu vou ensinar um negócio para vocês. Se vocês não souberem, né? Se quem souber, ótimo. Me diga uma coisa. Se eu for comprar laranjas no mercado, aí eu chego lá, tem 10 laranjas. E aí eu pego das 10, eu compro 8. Como é que eu sei, em porcentagem, o quanto eu comprei das laranjas no mercado? Se eu comprei 8 laranjas de 10, intuitivamente você diz, professor, eu comprei 80%. Porque se 10 era 100%, 8 é 80%. Beleza. Mas como é que você faz essa conta? Proporção? É só dividir. Isso. É só dividir o 8 por 10. É só você dividir a sua parte que você pegou pelo total. Escuta essa palavra, pelo total. 8 dividido por 10, vocês vão ver que dá 0,8. E aí, para você achar em porcentagem, é só você multiplicar por 100%. Certo? Aí vai ficar, ó, essa vírgula vai andar duas casas, vai aparecer um zero aqui, vai ficar 80%. É assim que você acha a porcentagem de alguma coisa. Beleza? Por exemplo, de novo, se eu tiver, por exemplo, 34 laranjas e comprei 8, eu quero saber quantos por cento eu comprei. Você vai dividir 8 por 34, que dá aproximadamente
0,23529. Pronto, tá bom até aqui. 529. Certo? O que é que eu faço para botar em porcentagem? Ando as duas casas para cá, ó, jogo a vírgula aqui e boto por cento. 23,529%. Aprenderam aí como é que faz porcentagem? Como é que você calcula a porcentagem das coisas? Você pega o que você quer e divide pelo todo, que é justamente o que você pegou, mais o que ficou lá que você não queria. É justamente o que você quer, mais o que você não quer. Vocês estão lembrando de alguma coisa com essa configuração aí? O que você quer dividido pelo o todo, que é o que você quer, mais o que você não quer. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que essa divisão todinha aqui, ó, nada mais é do que uma porcentagem das resistências. Eu estou te dizendo, em porcentagem, o quanto R1 é da resistência total. Então, ó, quando eu voltar para cá, por isso que eu deixei esse número desse jeito, ó. Tá vendo? Eu descobri que 30, basicamente, se mandar a vírgula duas casas aqui, ó, 30 é 46% da resistência total. Então, lembra da regrinha da proporcionalidade? Quanto mais resistência, mais tensão o resistor pega. Então, se eu tenho 46% da resistência total nesse resistor aqui, eu vou ter 46% da tensão total nesse resistor aqui também. Por isso que a gente pega, ó, e bota a tensão total multiplicado pela porcentagem. Porque eu estou fazendo assim, ó, eu quero, para V1, eu quero 46% do total. E aí eu acho a tensão em cima do resistor. Tranquilo? Tranquilo? O que é que vocês acham? Sim. Show, né? Ah, eu amei. Show de bola. Que bom. É desse jeito que funciona. Tá bom? Quando a gente for aprender a dar corrente, eu vou ensinar para vocês só a dar tensão hoje, tá bom? A da corrente é um pouquinho diferente. Porque lembra, na corrente, quanto maior o resistor, não é maior a corrente, é o inverso. Tá? Mas é o mesmo raciocínio, eu vou ensinar logo agora, porque já estamos aqui mesmo. Divisor de corrente. Eu acabei de tomar café. Divisor de corrente. No divisor de corrente, é o mesmo raciocínio da porcentagem. Só que como ela é invertida, você vai pegar invertido também. Para fazer o quê? Para compensar. Já que ela é invertida, a gente inverte para ficar o quê? Beleza? Professor, como é que eu vou inverter esse negócio aí? Muito fácil. Lembra, o circuito é diferente, tá? No divisor de corrente, eu tenho um circuito em paralelo. Tá certo? Em paralelo. Por quê? Olha, se eu estou dividindo a corrente, não tem como ser um circuito em série. Ficou parecido um outro resistor. Uma aqui. pesquisa mostrou o seguinte. Acabei de ativar o meu OK Google aqui do nada. Mas tudo bem. Ó, para ser um divisor de corrente, tem que ser em paralelo. Por quê? Porque em série, galera, não tem divisor de corrente. A corrente é a mesma. Da mesma maneira que no paralelo, não tem divisor de tensão. Porque a tensão também é a mesma. Por isso que o divisor de corrente você usa no paralelo e o divisor de tensão você usa no série. Tá bom? Então, ó, R1, R2 e o V total. Aqui, ó. Tranquilidade. Certo? Beleza? Só que como a gente vai estar tratando de corrente, divisor de corrente, a gente não vai usar a tensão, né? A gente vai usar a corrente. Tá bom?
Beleza? Tranquilo, pessoal? Espera aí, eu errei aqui no Alt. Só um minuto, pessoal, que às vezes trava aqui o negócio. Eu acho que é porque quando a aula começa a ficar longa, eu não sei porquê. Certo? Só um minutinho. Pronto, está um pouquinho. Volta aqui para o mesmo coisa. Pronto. Pronto, aqui. Então, você vai usar a corrente, tá? Tranquilamente. Aqui. E eu vou chamar essa corrente também de I total. Tá certo? Aí eu vou ter um I1 aqui, ó, que ela se dividiu, e um I2 aqui, ó, que ela se dividiu. Beleza? Então, ó, o que é que acontece? Deixa eu esconder mais esse I2 aqui, que foi muito grande. Tá aqui. O I2 aqui, ó. Tranquilo? O mesmo raciocínio daquela proporcionalidade, só que como ela é invertida, a gente vai fazer assim, ó. O I1, que é o que eu quero calcular, pode ser o I2 também, tá? Eu só pego o I1 só porque é o primeiro. Vai ser quem? Vai ser o I total e aquela porcentagem, certo? Aquela operação de porcentagem. Só que a diferença é que como eles são relacionados inversamente, no outro caso, a gente fez assim, ó, direitinho, o que eu quero dividido pelo que eu quero mais o que eu não quero. Porque a tensão e a resistência se relacionam de que maneira? Quando um aumenta, quando a resistência aumenta, a tensão também aumenta. Só que como na questão da corrente é o inverso, quando eu aumento o resistor, eu diminuo a corrente, aí as coisas mudam, né? Mas aí não tem segredo, não. É só fazer o seguinte, ó. A gente pegava o que a gente queria no divisor de tensão, no divisor de corrente, a gente vai pegar o que a gente não quer e dividir pelo todo, que é o que a gente quer, mais o que a gente É o não I2, quer. em caso, né? Não é R2, Não, não. Ó. É justamente isso que eu estou dizendo, ó. Cuidado. Na série, eu pegava o R1, que era o que eu queria, eu não queria o V1, né? Então, eu pegava o que eu queria. Por quê? Porque no divisor de tensão, como a tensão e a resistência são diretamente proporcionais, quando a resistência aumenta, a tensão aumenta. Então, eu pegava justamente o R1. Mas como na corrente e resistência elas têm a relação inversa, não é? Quando a resistência aumenta, a corrente faz diminuir. Então, aqui eu vou pegar o que eu não quero. O R2 é que vem para cá. Porque eles são inversos. Percebe? E embaixo você pega o todo, que é o R1 mais R2. Tá certo? É invertido mesmo, justamente porque a corrente e resistência são inversamente proporcionais. Tá bom? Isso aqui continua sendo uma porcentagem, só que em vez de eu estar pegando a porcentagem com relação ao R1 para calcular o I1, eu estou pegando a oposta. Porque é o seguinte, quanto maior é essa resistência, menor essa corrente, não é não? Mas eu posso pensar dessa maneira. Ó. Quanto maior R2, em vez de eu olhar para I2, que vai ser menor, e aí vai ser invertido, eu posso olhar o seguinte, ó. Quanto maior R2, maior I1. E aí R2 e I1 tem uma proporcionalidade direta. Porque, ora, se o R2 aumentar, o I2 diminui. Consequentemente, quem vai aumentar? O I1. Então, quem é que é relacionado diretamente aí? R2 e I1. Então, eu posso fazer essa proporcionalidade, só que quando eu quero achar o I1, quem é diretamente proporcional com ele? O R2. E quando eu quiser achar o I2, eu direciono para o R1. Por isso que eu pego o que eu não
quero. Beleza? Tranquilo, pessoal? Continua sendo a proporcionalidade. Eu só inverti porque corrente é invertido mesmo. Certo? Aqui, ó. Da mesma maneira, se eu quiser achar I2, é só eu pegar o I total e tirar essa proporcionalidade invertida. Em vez de usar o R2, eu vou usar o que eu não quero, o R1, e embaixo eu vou usar o total, que é R1 mais R2. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? O que vocês acham? Deu certo? Deu errado? Complicou na corrente? Ou o raciocínio dá para absorver? Já que a corrente é inversamente proporcional à resistência, eu não vou pegar o que eu quero para ir para o numerador. Eu vou pegar o que eu não quero. Ou seja, o resistor oposto. Tá certo? Dúvidas? Dúvidas? Temos tempo ainda. Hoje a aula está produtiva. Hoje a gente já aprendeu um monte de coisa. Já. Faz a 13. Cadê a 13? Só está doido para 13. Eu acho que eu vou deixar a 13 para vocês. Não sei. Porque é o seguinte, ó, eu estou pensando em fazer o seguinte. Eu estou pensando em fazer dessa lista a nossa prova. Alguém me perguntou sobre a prova hoje. Quem foi? Foi aqui no WhatsApp. Deixa eu ver. Foi... Ariane. Ariane está aí? Ariane? Acho que não. Acho que ela não veio hoje. Tá? Ariane perguntou quando que seria a prova. E aí eu digo para vocês. Eu estou pensando em fazer dessa lista, essa pequenina lista, a prova. Certo? Aí depois eu dou mais detalhes a vocês. Quando acabar aqui a aula. Tá bom? São quantas questões? Rapaz. É mais de 40, é? Quantas questões são? 90 e poucos, né? Rapaz. Que delícia, né? Quantas questões? Essa estudinha aí. Prova? É. Quê? Essa estudinha. Uma semana, um mês. Não, mas aí entendam. Vocês não vão fazer na hora e entregar, não, entendeu? Vocês têm esse tempo todinho e eu vou dar uma data de entrega para vocês. Entendeu? Cada questão vale quantos pontos? Não, se fizer tudo é 10. Se deixar uma sem fazer é 0. Estou brincando. Eu estou brincando, pessoal. Ah, tá. Depois eu explico direitinho para vocês como é que vai ser. Tá bom? Tudo bem? Deixa eu ver aqui a 13. Ver se... Vai fazer a 13. Tem tanta questão aí. Corrente que passa pelo resistor de 14 é 3 amperes. Amperímetro e voltímetro. É porque eu não expliquei perímetro e voltímetro ainda. Deixa eu ver se tem uma parecida sem amperímetro e voltímetro. Dá para fazer, tá? Mas queria explicar antes para vocês ficarem cientes de tudo. Porque senão eu vou passar por cima e vocês vão ficar faltando informação aqui. Tá? Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, como é que você resolve? Vou dizer para vocês como é que resolve. Ó. A intensidade da corrente I, que passa pelo resistor de 14 ohms, é 3 amperes. Então, aquilo de 14 é 3 amperes, ou seja, é a corrente total do circuito, tá vendo? Ó? É 3 amperes. E aí você vai ter que fazer aqui justamente, ó, passou pelo de 14, faz um divisor de corrente. Passou pelo de 6 aqui em cima, faz outro divisor de corrente, mas nem precisa, o perímetro está aqui já. Tá vendo? O de 3 está aqui também, faz um divisor de corrente, não precisa de divisor de corrente, só tem um resistor. Aí eu preciso explicar para vocês que um perímetro tem resistência praticamente zero, o voltímetro tem resistência praticamente infinita, certo? O amperímetro e o voltímetro têm configurações diferentes, tá bom? Mas não tem muito segredo, não. Deixa eu explicar para vocês depois o que é o perímetro e voltímetro. Eu apresento também para vocês um multímetro, que tem perímetro e voltímetro dentro dele só. Isso aí era para ser na aula prática, inclusive.
A gente vai ver como é que... Vou ver como é que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, tá? Faz como a Ilana ia fazer. Chega lá na escola, faz tipo gravada a aula e nos mostra como é que faz. Não, eu inclusive sugeri esse negócio de ir para a escola, aí o Jean e o Rubens permitiram. Mas eu não preciso não, eu tenho um multímetro em casa, dá para fazer aqui em casa. É tranquilo. Eu vou para a escola quando for fazer para o pneumático do segundo ano. Agora, ó, vamos ver se vocês estão sabendo mesmo questão de série paralela, para a gente finalizar isso aqui. Deixa eu pegar essa questão aqui. Questão 14. Façam para mim essa questão aqui, ó. Vou botar aqui. Vamos fazer ela aqui. Ó, estão vendo aí, né? O valor de cada resistor no circuito, a resistência que vamos seguir é de 10 ohms. Então, cada resistorzinho desse tem 10 ohms. Tá bom? E ele quer saber a resistência equivalente entre os terminais X e Y. Olha o que eu falei lá naquela outra questão. É importante, quando você for perguntar a resistência equivalente, você dizer quais são os pontos que você está pedindo. Nessa questão, ele já deu. Foi de 1994. O EL, né? E aí ele disse, ó, resistência equivalente entre os terminais X e Y em ohms é igual a, ou seja, quando eu terminar só com um resistor, eu tenho que ter essa figura aqui, ó. Resistor último aqui, o resistor equivalente total, e ele tem que estar entre X e Y. Beleza? Só isso. Só isso. Vamos fazer essa questão. É legal. Dá para trabalhar bem. O que é que vocês fariam de cara aí, pessoal? Me digam aí o que é que vocês fariam de cara para resolver essa questão. Os registros de série. Os três de cima estão em série? Esses três aqui? Beleza. Os dois de baixo. Os dois de baixo. É isso aí. É esse de baixo que eu queria que vocês percebessem. Ó. Isso aqui, galera, tá em série. Eu não vou nem olhar muito para esse de cima, não. Vou olhar para o de baixo, por enquanto. Ó. Esses carinhas aqui, ó, estão em série. Por quê? Que esse esqueminha que eu passei para vocês aí, ó, não tem erro. Ó. Dois pontos diferentes, um ponto igual, e não tem nada saindo do ponto igual. Morreu. Está em série. Beleza? E aí, como é que ficaria esse circuito? Se você fizesse isso aí. Ficaria assim, ó. Aqui o X. Esses três de cima, vamos fazer também para reduzir o desenho. Os três de cima vão virar só um. De quanto? De 30. Não é não? Aí você tem aqui o X. Dário. Oi. Então os dois do meio também estão em série, é? Pronto, os dois do meio também estão em série. Perfeito. É isso aí. Eu já ia falar agora, ó. Esse de aqui a gente pode fazer também, né? Ó. Esses dois aqui também estão em série. Dois pontos diferentes, um comum e nada saindo do ponto em comum. Estão em série. Tá bom? Mesmo jeito. Também estão em série. Esses dois. Então, eu posso dizer que esse aqui, ó, esse resistor daqui, é um resistor de 20. Não é não? Todos são 10, lembra disso, ó. Todos são 10, tá bom? Esse aqui é 10, esse aqui do lado, não vou mexer agora, nem esse aqui também não. E esses dois aqui, esse e esse, estão em série também, como a gente viu, né? 10 mais 10, 20. Vem para cá. Professor, mas um estava do lado direito e o outro estava do lado esquerdo. Por que esse ficou no meio? Faz diferença, pessoal? Não faz, porque o que é que importa? O que importa são os pontos, tá bom? Por exemplo, se você prestar atenção e você começar a nomear, que ponto é esse aqui, ó? X, né? Esse aqui, ó, Y. Eu posso dizer que aqui é A, esse aqui é B, não muda de nome quando passa do resistor, né?
Esse aqui é C, D e E. E esse aqui é F. E esse aqui é G, né? É não, né? É F também. Porque é o mesmo ponto. Tá bom? Então, o que é que vai acontecer quando eu fizer a associação em série desse cara com esse cara? O F vai sumir, porque ele é o ponto em comum. E vai sobrar apenas C e E. Onde é que está o C e o E aqui nesse de baixo? Ó? Aqui, ó. C e E. Esse resistor está entre C e E? Tá, não tá? Então está no canto certo. Quer dizer, professor, se eu tivesse desenhado ele desse jeito aqui, ó, bem aqui do lado, e assim, estaria certo? Tá certo do mesmo jeito. Se tivesse desenhado aqui, ó, estaria certo do mesmo jeito, claro, sem esse aqui, né? Se tivesse desenhado assim, estaria certo do mesmo jeito. Mas por questão de toque que as pessoas têm e que eu também tenho, ninguém vai desenhar ele dos lados, né? A gente desenha aqui, ó, simétrico, para ficar mais bonitinho. Mas fica a gosto da pessoa, tá bom? E aí já fica mais fácil da gente visualizar. Esse resistor aqui é 20 também, né? Eu não deu espaço, mas aqui é 20. Já fica bem fácil perceber, vocês concordam comigo, que eu tenho 3 resistores em paralelo de cara aqui, entendeu? Ó. Não é? Sim. Errado. Não pode dizer isso, cara. Olha isso aqui, ó. Esses 2 Os resistores trechos aqui, ó. estão em série, né? Esses carinhas aqui, o que é que estão fazendo? Lembra a regra do paralelo. Lembra a regra do paralelo. Os 2 pontos têm que ser iguais. Os 2 de 20, ok, ó. Esse aqui também é C, não tem nada no caminho. E esse aqui também é E. 20 e 20 tem paralelo. Mas perceba, esse aqui, ó, não é C. Esse ponto é X, tem um resistor no caminho, ó. E esse ponto aqui, ó, é Y. Então, esse aqui não está em paralelo. Percebe? Esses 2 resistores aqui, ó, não estão deixando ele ficar em paralelo com esse aqui. Cuidado. Viu? Cuidado. Perceberam isso aí? Vamos em frente. Olha só. Quanto é, a gente sabe. A gente já sabe isso aqui. A gente já olha e já dá um sorriso. Por quê? 2 resistores em paralelo e eles são iguais. Oh, meu Deus. É só pegar um e dividir ele pela quantidade de resistores. Quanto é o valor de um? 20. Quantos resistores eu tenho em paralelo? 2. 20 dividido por 2, 10 ohms. E é só isso. Tem segredo? Tem nada. Olha só. Aqui o de 30. E aqui embaixo, ó, tem um equivalente do paralelo lá. Esse aqui vai ser 10, que é a metade desse 20 aqui, 20 dividido por 2. E esse aqui, ó, é 30, que foi aquela série lá dos 3 e 10 que eu fiz. Olha, estamos acabando. Esse ponto é o X e esse ponto é o Y. Tá certo? Agora sim, ó. Que ponto é esse? Aliás, tem esses aqui também, né, ainda. Que ponto é esse? Esse ponto é o C e esse ponto é o E. O que é que eu posso dizer? É aí que entra a história dos pontos que eu falei para vocês, pessoal. Deixa eu botar esse Y para cima. Y, vem aqui. Esse aqui é 10 e esse aqui é 10. É agora que entra a história. Porque, por exemplo, se eu quisesse o resistor equivalente entre os pontos C e E, era um cálculo. Quer ver, ó? Se eu tenho que ficar no final com um resistor entre C e E,
Então, eu não posso fazer algo que vá sumir com os pontos C e E. O que é que eu faria aqui, ó? Seria em série o de 10, o de 30 e o de 10. Professor, mas tem um fio saindo aqui, professor. Mas, cara, não vai para lugar nenhum. Então, é mesmo que não tem. Ele precisa ir para algum lugar. Não é que é só erro do desenho. Tá bom? Ele precisa ir para algum lugar. Então, ó, 10 mais 30 mais 10 daria 50. E aí, eu ficaria assim, ó. C, E, em cima 50, embaixo 10. Aí eu faria o paralelo entre 50 e 10 e daria um valor. Seria quanto? 50 vezes 10 dá 500. 50 mais 10, 60. Quanto é que dá isso aqui? 50, eu tirar esse zero daqui e tirar esse zero daqui. 50 dividido por 6 dá aproximadamente 8, né? 8, alguma coisa. Né? Porque 6 vezes 9, 54. 6 vezes 8 daria abaixo de 50. E aí, pronto, você acharia a sua resistência. Mas não, ele não quer. Ele quer isso aqui, ó. Ele quer entre os pontos X e Y. Olha como é diferente. Só por eu ter mudado os pontos que eu queria analisar. Se eu quero entre X e Y, então eu não posso fazer essa série que eu tinha feito aqui em cima. Ó. Porque se eu fizer, vai sumir o X e vai sumir o Y. Então, ó, vou redesenhar aqui. Ficou muito bagunçado. Como é que a gente vai fazer? Aqui sobrou o X com esse resistor aqui e o Y com esse resistor aqui. Esse resistor aqui é de 30 ohms. A gente fez o paralelo aqui de 20 e 20. Né? Então tinha 10 ohms aqui do lado. Não é isso? 10 ohms aqui, ó. E 10 ohms aqui também, ó. Tudo 10. 10, 10 e 10. Esse C e esse E, como eu não quero eles no final do circuito, eu posso perder eles, não tem problema não. O que é que eu digo com perder? Eu posso fazer essa série aqui, ó. Tá vendo? Esses pontos vão sumir, mas tudo bem, eu não quero eles mesmo no final. Eu quero quem? X, está passando Y aqui. X e Y. É isso que eu quero. Então, ó, quanto é que dá a série desses três? Professor, estão em série mesmo? Então, ó, um ponto diferente e um ponto diferente. Um ponto igual, não tem nada saindo do ponto igual. Esses dois aqui, ó, diferente, diferente, um ponto igual e não tem nada saindo do ponto igual. Então, esses três estão em série. Quanto é a série de 10 mais 10 mais 10? 30. Então, eu vou ter, ó, X, bem aqui. Em cima eu tenho 30, termina em Y. E embaixo aqui, ó, eu também vou ter um resistor de 30. Olha que beleza, pessoal. Que isso aqui é paralelo, né? Paralelo de dois resistores iguais. Qual é o resistor equivalente total aí, galera? Bem facinho aí. Quanto é? 15. Quanto? 15. 15 ohms. Morreu, morreu. Ah, já era. Resistor equivalente. Igual a 15. Beleza? Aí sim, resistor equivalente entre X e Y. De 15 ohms. Beleza? Tranquilidade. Fácil? Essa foi mais difícil? Um pouquinho? O que vocês acham?
Já fiz alguma da lista de vocês, viu? 14, ó. Tranquilidade demais. Qual o item? Deixa eu ver aqui. 15, ó. Ah, item B de bola. Tranquilo demais, item B de bola. Se eu fosse chutar, como é que eu sabia que era o item B? Como é que você sabia que era o item B? Como é? Ah, para saber que era, como é que ia ser o item B? Ah, não? Claro que dava, pessoal. O que é que esse circuito parece aqui? Esse circuito parece o quê? Parece a bola quadrada do Kiko. Bola quadrada do Kiko começa com que letra? B. B de bola. Morreu, Maria Preá. Dava para chutar também, ó. B de bola. Beleza? Tranquilo? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Tá na hora já, né? 11h03. Sem dúvida, galera. Eu posso olhar agora o chat. Tem 22 mensagens aqui. Sutria, faz em série primeiro, plano paralelo, 15, letra B. Gênio. Gênio, espero que não seja um xingamento aí. Gênio com J, né? Com G mesmo. Que é isso, rapaz. Gênio que não, certo? Vamos aprender a chutar. Tem que aprender a chutar, claro, óbvio. Você olha para uma questão dessa aí, galera. Você olha para uma questão dessa e você vê que lembra a bola quadrada do Kiko. E é o B de bola, obviamente. Mas você que é da automação não vai chutar. Você vai fazer a continha, certo? Você vai fazer a continha. Porque esse chute depende de muita sorte. Certo? Chutar depois de saber a resposta é mais fácil, né? Beleza, pessoal? Vamos terminar a aula aqui, já está na hora de vocês irem. Eu também tenho aula agora, ponto 2. Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado da aula. E estamos aí. Estudem, façam a lista, vão fazendo aí. Certo? Deixa eu terminar aqui a gravação. Interromper a gravação.